Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar da Escola Virtual, desta vez com o tema da desmaterialização dos manuais escolares, e para isso hoje temos dois convidados, diretores de dois agrupamentos, a diretora Ana Cláudia Cohen, do agrupamento de Alcanena, e o diretor Paulo Almeida, do agrupamento de escolas Fernando Casimiro, de Rio Maior. São dois diretores com larga experiência em projetos de inovação, são duas pessoas que eu muito estimo e que me honra estar aqui com eles a partilhar um webinar e a discutir um tema que é, de certeza absoluta, do maior interesse, pelo piloto que está a ser feito, mas também por aquilo que nos vai permitir perceber como é que eles têm desenvolvido todo este projeto e, portanto, relativamente ao projeto de desmaterialização dos manuais escolares, provavelmente não será apenas um projeto para transformar os manuais em papel em manuais digitais. Com certeza será mais que isso, porque o próprio projeto em si tem como objetivo desenvolver as competências digitais dos alunos, mas mais do que isso, desenvolver literacias múltiplas através da comunicação, das capacidades de diferentes tipos de comunicação, bem como a exploração de outros recursos. Mas para isso, com certeza, quer a diretora do agrupamento Alcanena, quer o diretor do agrupamento Fernando Casimiro, serão capazes de nos dar já uma primeira perspectiva daquilo que tem vindo a ser desenvolvido. Eu sei que foi um desafio e com certeza que aqueles que respondem aos primeiros desafios têm que desbravar caminho. Terão algumas dúvidas ainda neste momento, terão algumas certezas, mas é extremamente importante perceber aquilo que se fez e se está a fazer desde a preparação até à implementação, até à motivação de toda a comunidade educativa com um projeto que, pela sua urgência, todos esperamos ter respostas rápidas e algumas soluções, não todas, mas algumas soluções para os problemas que enfrentamos no dia a dia. Mas nada melhor, eu passava a palavra para a Ana Cláudia para nos apresentar, então, como é que o agrupamento de Alcanena recebeu este projeto e como é que o tem vindo a desenvolver até agora, porque o tempo ainda foi pouco, mas com certeza já haverá muito para partilhar com todos os que estamos aqui a assistir. Ana Cláudia, por favor, a apresentação, então, da experiência. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada pelas tuas palavras. Efetivamente, aquilo que fazemos todos os dias é tentar que os alunos aprendam melhor e de forma mais eficaz. E, portanto, apesar de estarmos num agrupamento não urbano, em que somos o único no concelho com 1.700 alunos e com 20 estabelecimentos de ensino, este ano já temos menos 3 porque abriu o primeiro centro escolar, efetivamente tentamos sempre responder a esta pluralidade e à diversidade que são os nossos alunos, do pré-escolar ao 12º ano, do ensino artístico ao profissional, do ensino diurno ao noturno, e sempre qualifica, e por isso mesmo a resposta tem que ser singular e adequada e somos, de facto, fazemos com que o concelho cresça e temos essa responsabilidade social. E quando o desafio foi colocado em junho, a nossa resposta foi inequívoca, afirmativa. Isto porquê? Porque eu estou só aqui uma à parte, estou há 5 anos sentada nesta cadeira enquanto diretora e fomos traçando um caminho logo aí em 2015 com um plano de inovação e mudança na tentativa de aproximar a forma como os alunos aprendem e como os alunos ensinam. Desculpem, os professores ensinam. E nesse plano de inovação, um grande expoente foi a abertura de uma sala que vulgarmente chamamos Sala de Aula do Futuro, em 2016, e que teve diversos upgrades, nomeadamente com o projeto em 2017 Classroom on Wheels e com o Makers Lab em 2018, tudo isto acompanhado sempre de um pacote de formação em literacia digital e nos diversos equipamentos, mas também nas metodologias que são inerentes, nas chamadas metodologias ativas, que foram acompanhando uma formação em cascata, que se foram largando a todos os docentes do agrupamento. E desta forma fomos integrando, tínhamos a vontade de integrar as tecnologias para que elas pudessem potenciar as aprendizagens dos nossos alunos e pudessem individualizar a aprendizagem, e fomos continuando. E em 2019, quando da aprovação do nosso plano de inovação, agora já ao abrigo da portaria, obviamente que as TIC estão de forma plena e integrada, porque estão justapostas com outras disciplinas, quer na matriz curricular, quer na sua concretização.
E por isto um caminho de 5 anos em que a inovação pedagógica, o desenvolvimento das competências do século XXI, em que a STEM e a STEAM, a literacia digital e a metodologia BioWatt está na ordem do dia já há 5 anos no agrupamento, quando em junho o Sr. Secretário de Estado me lançou o desafio para irmos para a desmaterialização dos manuais escolares, a resposta foi clara e inequívoca. Quero-vos dizer, inclusivamente, que tive um conselho pedagógico em julho e quando ainda não tinha estado, não estava nas informações ainda, o meu colega me perguntou, olha, havia notícia dos manuais escolares, nós estamos, não estamos. Pronto, já era esperado, a escola, os meus colegas estavam à espera e foi com entusiasmo que acolheram também essa ideia, porque é um percurso natural daquilo que temos vindo a fazer e da procura que temos para que os nossos alunos aprendam melhor e responder às diversidades deles próprios. Obviamente que isto pressupõe, este aceitar de convite, ainda que tenha sido inequívoco e imediato, levou uma série de procedimentos. Tivemos que refletir em conjunto qual era o ano de escolaridade que faria mais sentido para nós. Também tivemos que, como foi no final de junho, houve tempo para decidir e escolher o perfil dos diretores de turma, dos docentes de turma. Isto é muito importante, porque tem que ser um docente que esteja aberto à mudança, mas também tem que saber um docente que saiba comunicar. E saiba comunicar, nomeadamente os diretores de turma, os encarregados de educação, que naturalmente teriam dúvidas, resistências ou ansiedades, ou até grandes expectativas e, portanto, essa comunicação tem que ser obrigatoriamente fluida. Também saber comunicar com os alunos e pôr-se gerar empatia e pôr-se ao lado deles para perceber os problemas e as dúvidas que têm em todo este processo. E, por outro lado, também saber comunicar com os colegas, porque sendo este um projeto piloto, a expectativa é que seja alargado em anos futuros de uma forma progressiva ou não, a outros anos e a outras turmas, e, portanto, a contaminação é importante e esta capacidade de comunicação de quem está agora no piloto é fundamental. Por outro lado, tínhamos aqui o problema de não termos computadores para todos, e estando neste momento em curso a aquisição que o Ministério já anunciou, mas que ainda estão com os atrasos que também já são conhecidos de toda a gente a nível mundial pela falta de equipamentos, de facto é que não tínhamos equipamentos para todos e foi preciso, logo em julho, prevendo que essa situação se poderia verificar, estabelecer as parcerias certas para que garantíssemos que os alunos tivessem todos equipamento no início do processo. Por outro lado, a Alcanena não é exceção e aquilo que se passa nas outras escolas do país também se passa em Alcanena em termos de largura de banda e que obstaculiza e cria alguns condicionantes a este tipo de projetos e, portanto, foi preciso fazer testes, foi preciso também pedir e sensibilizar o Ministério para a necessidade de reforço da largura de banda. Isto porquê? Porque escolhemos 3 turmas do 10º ano, uma turma de 7º ano, portanto engloba o projeto 94 alunos, 2 escolas, uma escola secundária, que é a escola sede, e uma escola com 3º ciclo, afastada da sede do Conselho, e 29 docentes, e portanto são estes que numa primeira linha estão envolvidos no projeto, sendo que todos os outros estão expectantes e estão a acompanhar porque temos reportes sucessivos nos demais diversos órgãos. As expectativas são grandes dentro das diversos intervenientes. De um lado, os docentes, estes docentes em particular têm sempre uma grande vontade para inovar, para experimentar novas formas de individualizar a aprendizagem e, portanto, gostam de trabalhar com as TIC. Aliás, as TIC fazem parte do dia-a-dia deles e, por isso, foi com grande entusiasmo que acolheram, ainda que houvesse, obviamente, o receio da internet falhar ou de outras situações situações essas que fogem ao seu controle. Da parte dos alunos, os alunos 5 estrelas, não é? Como devem calcular, os alunos estão no seu ambiente, que eles estão sempre on nos intervalos e em casa e em outras situações, eles gostam de estar on, é o meio deles e, portanto, estar a estudar através de um computador é algo que os motiva e faz parte também do dia-a-dia deles e que gostam de estar nesta situação nas escolas e, portanto, também foi com entusiasmo, com curiosidade e com alguma ansiedade que quiseram começar. Para além de terem as mochilas mais leves, o que lhes também causa maior conforto e maior bem-estar e, por isso, essa situação não pode ser descurada.
Do lado dos pais, de facto, há aqui um duplo sentimento. Por um lado, a questão de mochilas mais leves, obviamente, que os cativa. Por outro lado, o receio do número de horas excessivo à frente do computador, que reflexo é que isso terá em termos cognitivos, em termos de concentração, mas em que medida é que isso pode afetar a visão. Por outro lado, e após a explicação, quero-vos dizer que antes de todo este processo eu reuni com os pais, nomeadamente no início do ano, quando foi da recepção aos encarregados de educação, expliquei o projeto, também reuni com todos os docentes intervenientes no projeto, debatemos aquilo que era importante também depois de cada diretor de turma explicar à sua turma e aos seus encarregados de educação, e que de facto foi com expectativa e também com algum entusiasmo que os pais, na generalidade, consideram que o facto dos alunos estarem num ambiente que gostam e que se sentem confortáveis potencialmente pode favorecer a sua motivação para a aprendizagem e também aumentar a autonomia. Aquilo que a escola, enquanto escola, espera e o que está a acontecer é efetivamente, mas tem aqui a ver com aquilo que o Luís disse no início. Portanto, não se trata só da desmaterialização de um manual, não é isso, portanto. Aliás, ainda bem que o Ministério enverdou por uma solução completa, ou seja, poderia ter-se enverdado só pela uma solução que disponibilizasse o manual ou o livro de fichas ao aluno, tal e qual como existe fisicamente, e apenas tivesse desmaterializado, mas não. O que escolheu, e bem, a meu ver, as plataformas que dão suporte a estes manuais. E isso abre uma série de possibilidades ao aluno, quer em termos de ir ao encontro dos seus estilos de aprendizagem, quer do respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno, quer do aumento da autorregulação do aluno. Eu depois gostaria de nos explicar um bocadinho melhor na fase das questões a este respeito, que naturalmente terá reflexos ao nível da melhoria das aprendizagens e, por consequência, do sucesso, ao nível do desenvolvimento das competências e das digitais, também ao nível da sala de aula, da inovação pedagógica e de um processo que se pretende que seja em cascata, ou seja, aquilo que eu gostava quando introduzimos um processo de mudança no agrupamento, e ainda que tenham, às vezes, algumas turmas piloto, é que isto seja alastrado, não é? E que se contamine de forma positiva por todos os outros anos, e, portanto, este processo, naturalmente, seguirá esses contornos. Por outro lado, obviamente que o incremento do trabalho colaborativo, não só destes professores, que 29 professores estão envolvidos, mas também dos outros que estão na expectativa e com quem eles trabalham e vão dando feedback nas diversas reuniões que têm, nos diversos fóruns e estruturas, também do trabalho em rede, porque temos parcerias, sem elas não teria sido possível enverdar já por esta situação. Portanto, logo nos primeiros dias de outubro tínhamos os computadores disponíveis para os alunos e, portanto, tudo isso permite, de facto, esta melhoria do sucesso que nós sentimos tem a ver com a adequação que o professor consegue fazer e que o aluno também consegue, quer do percurso de aprendizagem que pode optar fazer de forma autónoma, ou quer da resposta educativa que o professor consegue individualizar através destas plataformas, o que torna todo o processo muito mais inclusivo. E, portanto, a expectativa do lado da escola é grande, ainda que não há bela sem senão, e, portanto, ainda estamos com alguns problemas em termos da largura de banda, que causa alguns constrangimentos, obviamente, na sala de aula, ainda que os professores se queixam que os professores não foram contemplados com computadores e que estão a utilizar os da escola ou os seus e que, portanto, gostariam de ter outra situação, mas que isso também já está planificado e, obviamente, que há sempre da parte do docente consciente o receio de falhar e, portanto, mas isso também os permite estar sempre alerta e, de alguma forma, efetivamente, melhorar o processo, sempre numa perspectiva de melhoria contínua. E, para já, tem sido muito positivo. Depois gostaria de aprofundar estas questões quando das perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Ana Cláudia.
Isto assim explicado até parece simples, mas com certeza terão sido inúmeras as horas de trabalho e de preparação e de planificação necessárias para se chegar a esta síntese do que se está a fazer. É óbvio que todos sabemos que este trabalho, assim explicado, resume um pouco, mas não chega na sua totalidade para mostrar tudo o que se está a fazer e de facto, aquela última questão é que só falha quem faz. Quem não faz nunca falha. E, portanto, estes projetos de inovação, estes projetos piloto, têm um risco acrescido enorme, porque estão todos a olhar para aquilo que se faz nas escolas e, portanto, é preciso muita coragem para se conseguir chegar a bom porto, mesmo com todas as falhas que existem, mas com certeza serão também motivos de aprendizagem. Bom, agora vamos então passar para o diretor do Agrupamento de Escolas Casimiro, o Paulo Almeida, irá então partilhar a experiência, aquilo que já foi o percurso deste agrupamento para este projeto piloto. Paulo. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me primeiro que comece por saudar quer a minha colega e amiga Ana Cláudia, mas também o meu colega Luís. Unem-nos, de facto, desafios em termos da educação, caminhos que se cruzam, e, portanto, é um privilégio poder partilhar com eles hoje a nossa ainda curta, mas rica experiência em torno deste projeto que agora abraçamos. Portanto, eu gostaria primeiro de contextualizar o agrupamento, dizer-vos de onde vimos e para onde queremos ir, depois apresentar-vos o projeto e as suas finalidades, falar-vos um pouco dos recursos e das metodologias, da forma como nos organizamos, das estruturas que montamos para apoiar a implementação do projeto e depois, no final, em jeito de despedida, também deixar-vos numa breve análise SWOT do projeto, deixar-vos alguns constrangimentos, algumas dificuldades, alguns perigos, mas também alguns aspectos positivos, são bastantes para este projeto. O lema do nosso projeto educativo é sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. É um lema que nos acompanha já para o último ano de vigência deste projeto educativo e que faz ver a toda a comunidade que é preciso, de facto, unirmos-nos para desenvolvermos aquilo que é o nosso desígnio, que é a nossa força maior, que é permitirmos a estes jovens que se desenvolvam de forma equilibrada, de forma consistente e coerente, enfim, que possam ter um caminhar na educação rumo àquele que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que agora norteia, de facto, aquele que é o sistema educativo português e aquele que é o trabalho de cada docente. Depois dizer-vos que o nosso agrupamento de escolas é um agrupamento com cerca de 1.300 alunos, portanto, mediano, nem muito pequeno, nem muito grande, 120 docentes, cerca de 70 assistentes. Nós tínhamos à data já há uns 10 anos, 30 e muitas escolas, temos ao momento, imagine-se, 4 escolas e 2 estabelecimentos prisionais, dos quais somos escolas associadas, e, portanto, este agrupamento desenvolve o seu trabalho um pouco entre aquilo que é a sede distrito, Santarém, e por outro lado aqui a Caldas da Rainha, portanto, um pouco nas fraldas daquela que era a Serra de Aires e Candeeiros, e, portanto, aquelas realidades muito próprias de alguém que vive na cidade, por contraponto com aqueles que vêm da Serra e, portanto, trazem um perfil não melhor nem pior, mas distinto. O projeto abrangeu, no nosso caso, ou abrange pouco mais de 75 alunos, neste momento já são mais. São todas as turmas que temos do 9º ano, com 18 docentes e ainda 2 técnicos. Portanto, decidimos escolher o 9º ano por razões operacionais, primeiro porque era o ano em que tínhamos um número de alunos menor, o que nos permitia garantir, à partida, o equipamento a todos estes alunos e ainda que subjassem equipamentos para podermos facultar aos professores que assim o necessitassem. Depois era onde tínhamos uma equipa docente que estava mais motivada, estavam todos, mas esta se calhar mais motivada, e era também um ano onde os nossos alunos já estavam mais maduros. Vínhamos de um processo de escola distinto, de educação que nós sabemos todos o que foi nesta altura de pandemia, portanto era preciso também que os alunos já tivessem um grau de autonomia, e foi por isso mesmo que decidimos optar pelo 9º ano de escolaridade. A nível central, o projeto tinha como finalidades implementar, de facto, a utilização dos manuais em diferentes contextos, em diferentes anos, com diferentes condições,
monitorizar esse processo de transição dos manuais em papel para os manuais digitais, identificar constrangimentos, com vista depois, obviamente, a um possível alargar desta medida a nível nacional, e estas eram, do ponto de vista da tutela, algumas das finalidades do projeto. Passava também por compreender as diferentes apropriações dos ambientes digitais criados, definir modelos de alargamento deste piloto ao universo que é mais geral de todas as escolas portuguesas, assumir recursos educativos, constituir bancos de recursos que promovessem a aprendizagem ativa e a aquisição de novos conhecimentos e que fomentassem a utilização de recursos educativos digitais e, de certa maneira, que implementassem ou permitissem implementar metodologias inovadoras e, como hoje está muito em moda, centradas nos alunos. Dizer-vos também que a escola trazia já uma tradição de vários projetos, o último dos quais partilhámos precisamente com a Escola de Alcanedo, o Estudo em Casa, que nos trouxe, obviamente, aos professores um desenvolvimento profissional imenso, aquilo que foram as ferramentas que foram construídas, as sequências de aprendizagem que foram elaborando, de certa maneira também o medo que foram perdendo em arriscar e em perceber, em agarrar o currículo, enfim, gerir mesmo o currículo de fio a pavio, foram conquistas que a escola foi assumindo e, portanto, que era preciso também, nesta altura, e era importante nós permitirmos que elas saíssem mais ricas. Depois, obviamente, a primazia também à diferenciação pedagógica como ferramenta essencial para uma escola que se quer para todos e a inovação pedagógica não como uma meta em si, mas como uma forma de podermos atingir mais facilmente o sucesso para todos. Uma vertente também muito especial, o estímulo ao trabalho colaborativo e à partilha de práticas. Este, do nosso ponto de vista, era um dos grandes pilares deste projeto que abraçámos e que toda a comunidade abraçou com muito bons olhos, incluindo os pais. Alguns receios, é óbvio, alguns receios que a Ana Cláudia já falou, que os filhos ficassem demasiado presos àquilo que são os ecrãs digitais, que se passasse muito ao lado daquilo que é o conforto do estímulo, do afeto, da relação pessoal. Isso obviamente teria que ser pensado e está a ser pensado, e já vos falarei daqui a pouco. Depois implementar estratégias que resultassem num conjunto de recursos que fossem orientados efetivamente para a inclusão e para as literacias digitais. Por fim, falar-vos também um pouco do conforto, do bem-estar e da saúde física. E quando vos falo nisso, parece quase um contrassenso, porque há a tendência de pensarmos, quando falamos no digital, que estamos a fugir, por exemplo, à atividade física. E não terá necessariamente de ser assim. E partilho também com a Ana Cláudia esse projeto interessantíssimo do ESAB, um projeto promotor da aprendizagem e do bem-estar, a aprendizagem através do bem-estar, quer de docentes, quer de discentes, quer de não docentes. E depois pensarmos um pouco, então, como é que a escola se pensou, como é que a escola se repensou, como é que a escola se voltou a pensar e como é que se preparou para este projeto, como é que se organizou pedagogicamente. Há um ciclo de aprendizagem que não vem deste projeto, já vinha do PIP, já vem da nossa experiência do Plano de Inovação, que tentava responder a estas três questões. O que é que nós queremos que eles aprendam? O que é que fazemos para que aprendam? Como é que verificamos que aprenderam? E no caso de não terem aprendido, como é que nós promovemos o fecho deste ciclo? Como é que promovemos a recuperação das aprendizagens? Como é que promovemos este olhar, tendo sempre como fio condutor duas grandes linhas: o feedback constante e regular, a qualidade do feedback e também o desenvolvimento da capacidade de autorregulação, que no caso, como devem imaginar, está muito ligada à responsabilidade e à autonomia e à capacidade com que os alunos cooperam entre si. Mexemos, como é óbvio, nos nossos dispositivos, eles já vêm do tempo do projeto piloto de inovação pedagógica, um dispositivo de operacionalização do perfil, um dispositivo de planeamento, de regulação e de acompanhamento e de compromisso. Estas são as ferramentas simples que a escola tem e, quando passámos à distância, promoveram e permitiram a construção daquilo a que chamamos sequências de aprendizagem. E são essas sequências de aprendizagem que, quando tomadas no meio do projeto de manuais, deste projeto que agora abraçamos, de desmaterialização dos manuais escolares, elas assumem, evidentemente, um maior dinamismo e uma maior importância no processo de aprendizagem. Mas é uma ferramenta transversal
que nós agora estamos a tentar testar também no meio deste novo projeto que se aproxima. Para isso também muito importante, como falou a Ana Cláudia, o serviço e o trabalho das plataformas que suportam os manuais escolares digitais. Portanto, esse trabalho é fantástico, quer com a capacitação dos professores, que foi dada a seu tempo, ainda antes de começarem as aulas, formação em contexto, a percebermos quais são as potencialidades de cada uma das plataformas, como é que as podemos inserir no trabalho diário e como é que podemos exponenciar essas capacidades, muito ligadas também à inteligência artificial, como devem imaginar, para as nossas sequências de aprendizagem que, do nosso ponto de vista, eram promotores da autonomia e da responsabilidade. Elas são planos de trabalho que permitem planificar toda uma semana de trabalho, por outro lado facilitam a articulação e permitem exponenciarmos aqueles que são os domínios de articulação curricular e o trabalho transdisciplinar, e depois permitem também manter um feedback com frequência muito regular a todos os intervenientes do processo e desta forma também promoverem junto dos alunos a autorregulação. É aqui também importante salientar que no meio deste projeto aparece outro projeto de mentorias, e o projeto de mentorias digital que estamos agora a iniciar possibilitará também a alunos com níveis de proficiência mais elevados no domínio de uma ou outra competência poderem contribuir para que os alunos que necessitam desse apoio e dessa ajuda possam também ter junto dos colegas um apoio de proximidade. Por fim, gostaria de vos falar muito rapidamente dos recursos das metodologias e deste trinómio que acreditamos ser um trinómio determinante para o sucesso educativo. Por um lado, o espaço temporal, o espaço físico, por outro lado, a metodologia, as opções metodológicas da escola e, por outro lado, ainda os recursos. Os ambientes educativos, a escola já os tinha vários, desde o Active Lab, conhecido como a sala de aula do futuro, ao Media Lab, um espaço onde os alunos conseguem construir os seus próprios recursos educativos, seus e dos colegas, e, portanto, associado a eles, perceber também que há um conjunto de recursos que eles já tinham à sua disposição, e neste caso, no início do ano, 25 alunos optaram por trazer o seu próprio equipamento, portanto, por trazer para a escola aqueles que são os seus recursos para que possam trabalhar com eles as lógicas que entendem mais favoráveis, porque estão acostumados a esse equipamento, e 50 desses equipamentos foram fornecidos pela escola, mas a escola estava preparada efetivamente para poder colocar nas mãos dos alunos mais de 80 equipamentos. Equipamentos físicos que são depois enriquecidos com um conjunto enorme de oportunidades que já temos, que vão desde a escola virtual, obviamente, à Khan Academy, sei lá, uma quantidade infinita de oportunidades de aprendizagem que temos à nossa frente. Por último, falarmos da formação também neste campo. Já vos falei há pouco da importância que, num primeiro momento, a formação e o encontro tiveram. Tivemos formação aqui de vários âmbito e espectro, que foi desde, obviamente, do Office 365 e do Teams, às plataformas de aprendizagem associadas aos manuais escolares, e que passava um bocado por esta desconstrução que já vinha do tempo da Selfie, do projeto piloto de Selfie, que o professor se posicionava num destes 4 patamares. O primeiro em negação, havia aqui também quem o fizesse, que negasse, a tecnologia não é precisa, eu consigo muito bem ensinar sem precisar de tecnologia. Depois a preocupação com as aplicações, com os gadgets, e por último aquela que era um nível mais avançado, que é aquele que eu penso que hoje caminhamos para nos encontrarmos nele, um nível de preocupação mais ligado à pedagogia e mais ligado, de facto, à arte de ensinar. Quanto às metodologias, nós este ano também abraçámos, já era comum na escola trabalharmos por cenários de aprendizagem, aliás, esses cenários bastante ricos do ponto de vista pedagógico. Este ano juntámos-lhe ainda a resolução criativa de problemas, o Creative Problem Solving, que estamos a trabalhar desde o início do ano, também em formação contexto quase, portanto, formação, reflexão e depois aplicação nas diferentes salas de aula, e desenvolvemos, a par disto, uma estrutura de coordenação que permitia
do nosso ponto de vista, resolver as principais categorias de problemas. A primeira, pedagógica. Como é que nós criávamos uma estrutura que permitisse aos colegas algum conforto em termos de articulação de aprendizagens, de olhar para a gestão do currículo, de promover partilhas e encontros, de ultrapassar dificuldades de implementação, até muitas vezes com os alunos, e, portanto, tudo aquilo que se relacionava com o trabalho dos alunos. Depois, uma segunda estrutura, mais preocupada ou apenas preocupada com a resolução de problemas com equipamentos. Tratar dificuldades, de encontrar soluções extra para aquelas dificuldades que iam aparecendo e, portanto, de certa maneira, resolver tudo o que tivesse ou se prendesse com recursos físicos. E, por último, uma terceira parte de coordenação que se prendia com a gestão de ambientes, com o encontrar de algumas aplicações que visavam alguns e determinadas matérias e conteúdos, a cooperação na construção das tarefas, o ir junto, o ir com, o estar disponível para resolver aqueles problemas que muitas vezes aparecem em contexto de sala de aula. Para finalizar, dizer-vos que nesta análise geral SWOT, que nós ainda muito insipidamente podemos fazer, o projeto só começou em setembro, portanto, ainda estamos a construir conhecimento, quer em Rio Maior, com certeza em Alcadena também, sobre o que é o projeto, que rumo dar ao projeto, mas há alguns perigos que nós já precisamos de acautelar. O primeiro, a Ana Cláudia falou muito claramente nele e prende-se, obviamente, com as dificuldades na largura de banda. É uma dificuldade que é transversal a todas as escolas, mas que neste caso, e não obstante a possibilidade de grande parte dos recursos poderem ser trabalhados offline, há também algumas capacitações e capacidades das plataformas que, quando trabalhados em ambiente online, elas de facto conseguem ser acionadas. Falo essencialmente naquilo que são as potencialidades ligadas à inteligência artificial e, portanto, à forma como podemos monitorizar a aprendizagem. Depois, as questões relativas à dependência. E essas não são da escola, possivelmente são da sociedade. Nós estamos hoje em dia todos demasiado ligados a telemóveis e a dispositivos, mas não é à aprendizagem. Estamos ligados e com um foco noutro tipo de questões, às vezes sociais, muitas vezes de relação, que estamos comprometidos e, portanto, falta-nos também o tempo para percebermos, e estes alunos têm a oportunidade de o experimentarem, que quando ligados e atentos ao processo de aprendizagem, esta via online e o digital também lhes pode trazer mais-valia. Depois, a questão da formação. Sem formação, esta é ao mesmo tempo uma dificuldade, mas neste projeto concreto é de facto uma mais-valia, de percebermos que a formação, o desenvolvimento profissional, muitas vezes nem só aquele que acontece nas ações de curta duração, ou nas oficinas, ou em ações de formação, mas que acontece entre pares, entre colegas, com partilha de dificuldades, de conquistas, de conhecimentos, de experiências, é de facto um contributo importante para que os professores possam ver o seu trabalho maximizado. Por outro lado, o equipamento também é uma dificuldade. O equipamento degrada-se, muitas vezes estraga-se, parte-se, tem problemas e, portanto, esta gestão de um equipamento é, obviamente, também um compromisso que a escola e os alunos têm que ter. As mais-valias são muitas. Esta motivação extra que eles sentem é um ambiente onde estes alunos já nasceram, que lhe é nato, onde eles podem desenvolver outro tipo de competências muito ligadas à pesquisa, a níveis cognitivos mais avançados, à procura de soluções, muitas vezes para problemas de largo espectro, muitas vezes também que não só os afetam a eles, como afetam a comunidade em que se inserem. Portanto, é já outro nível mais avançado de conhecimento e de aprendizagem que eu penso que este projeto nos pode trazer a todos. Saibamos nós resolver os problemas com que nos vamos deparando, ultrapassar as dificuldades e levar a bom porto esta escola que se quer de todos. E era isto. Muito obrigado, Paulo, pela partilha e de facto, o que nós estamos aqui a assistir são a mostrar aquilo que está por detrás de projetos pilotos que aparecem por vezes a público, mas não se percebe o que se está a fazer por trás, tudo o que se tem que pensar
para não transformar apenas um manual num PDF, mas muito mais que isso, é toda uma riqueza enorme por esta partilha. E eu, antes de ir já às questões que estão a ser colocadas, eu gostava de ouvir da vossa parte um comentário. Eu ouvi palavras que eu fui anotando e que têm a ver com autorregulação, com autonomia, paz, partilha. Estas foram palavras que são muito significativas e com certeza vos viram muito, mas eu queria associá-las a uma questão que é da maior importância. Para esta transição digital, para esta mudança não só de práticas, mas também de pedagogias e de outros aspectos, qual é o grau de maturidade digital que uma escola tem que ter? E quando eu falo escola, alunos, professores, diretores, pais, qual é o grau de maturidade que acham que é necessária ou o que é que falta para atingir essa maturidade necessária? Nós tivemos durante uns meses um esforço titânico de todos para transformar uma escola presencial para uma escola em linha, fora das suas portas. Isso foi um desafio tremendo. Com certeza houve aprendizagens, mas neste momento gostava de ouvir o vosso comentário, quer estas palavras que eu repito, que são fundamentais: autorregulação, autonomia, paz, partilha, e de que forma é que isso contribui para a tal maturidade e que maturidade digital é que é necessário as escolas terem para assumirem um projeto destes e o levarem-no a bom porto. Ana Cláudia, podemos começar por ti, por favor? Pronto, olha, eu acho que, aliás, as escolas que lidam com o digital têm isso envolvido sempre nos seus projetos. A literacia digital é uma premissa, portanto, quer dos docentes, dos alunos e dos pais também. E, portanto, essa capacitação digital para que os alunos estejam efetivamente online, mas com segurança, e canalizar esse tempo para a aprendizagem faz parte do nosso dia-a-dia, nem sempre conseguimos, mas é aquilo que temos como premissa de atuação. E neste caso concreto, aquilo que fazíamos, portanto, nós, no âmbito da STEM, desde o pré-escolar ao 12º ano, a nossa metodologia é o problem solving, e, portanto, tudo onde o digital é fundamental. Agora, o que é que acontece aqui? Porque estamos a centrar neste projeto e que é bom que as pessoas percebam o que é que nós temos acesso neste momento enquanto piloto e que os outros devem ver de alguma forma como positivo, e vamos ver também quais são os pontos práticos que têm a ver com a disponibilização a estes alunos de uma série para além do equipamento, de plataformas. E o que é que isto permite? Permite efetivamente que o aluno tenha acesso a uma série de conteúdos e também de atividades e que estão arrumados, ou seja, estão efetivamente organizados, mas são fidedignos. E, portanto, o aluno que está habituado e que quer complementar, no nosso caso, 10º ano, está habituado a complementar os seus apontamentos, obviamente que aqui tem 2 canais, 2 ou 3 ou 4 canais fundamentais para o fazer e que perde muito menos tempo. Aliás, acaba por otimizar o tempo, porque as pesquisas lá são temáticas e, portanto, já estão organizadas, são fidedignas, a gente tem que ter esse. Por outro lado, o que é que tem? Nós temos acesso a vídeos, a documentos áudio, a textos, o que quer dizer que o aluno pode escolher consoante a forma como aprende melhor, ouvindo imagens, acesso ao vídeo, ou até lendo. E, portanto, há para todos os estilos de aprendizagem. E, por outro lado, o aluno tem acesso a isto de forma autónoma, o aluno pode ver quando quer, pode aprofundar em casa ao seu ritmo, e aquilo que é mais adequado a si próprio. E, portanto, para além do mais, tem acesso a uma série de atividades que têm como base a gamificação, portanto, o desafio, em que vão ter feedbacks e que estimulam o aluno a querer mais, ir mais à frente na aprendizagem. E, portanto, isto é o conceito que está por trás destes manuais, porque ter um manual em PDF só desmaterializando não é mais do que aquilo que nós podemos fazer. Podemos sublinhar também no computador, podemos expandir a imagem, não conseguimos fazer fisicamente, mas no computador conseguimos, podemos tomar notas como tomamos à mão, podemos assinalar páginas, podemos até pesquisar mais facilmente do que ir ao índice fisicamente, mas se for só isso, resume-se a isso. O resto, tudo o resto, esta imersão,
este conjunto de conteúdos e de atividades e tarefas que estão disponíveis à volta do programa e vão muito ao encontro daquilo do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, portanto, está sempre em consonância, é aquilo que facilita o professor, sendo que, tal como não deve ser no manual físico, também não deve ser com o digital, o manual não deve ser o centro da aula, não é? Nunca pode ser o centro da aula. A aula é outra coisa. Pode ser até, aliás, pode ser, muitas delas são fora da sala de aula. Efetivamente, não podemos pensar que o manual é o cerne da aula, mal fora. E tanto seja ele digital, seja ele físico. É exatamente outra coisa, e por isso é que quando nós estamos em termos com as metodologias de resolução de problemas e estamos a trabalhar em projetos e outras situações, portanto, isso desbate-se tudo, porque há outras experiências, há outras atividades, há determinadas tarefas que não passam necessáriamente pelo manual. Agora, sabemos que os alunos têm, e os pais também têm, ter essa confiança que, efetivamente, têm um sítio seguro, onde podem pesquisar, consolidar, aprender sozinhos, e de forma adequada ao seu próprio estilo. E isso é segurança e confiança. Muito obrigado. Paulo? A Ana Cláudia... E autorregulação. O aluno, quando recebe o feedback, autorregula a sua própria aprendizagem e pode ir mais longe. Peço desculpa. Sim, a Ana Cláudia disse grande parte daquilo que de facto que eu acho que é muito importante, mas deixar também essa nota. Este projeto falhará se nós passarmos de um ambiente apenas para outro. Portanto, se passarmos de algo que era em papel para algo que passa a ser digital, temos aqui um projeto falhado, e muitas das experiências que aconteceram pelo mundo fora em torno deste processo, chamar-lhe um processo, falham precisamente por isso, porque passamos de um ambiente para outro sem percebermos que o que está aqui em causa é a desconstrução da nossa ideia de aprender e de ensinar. Portanto, essa convicção clara, e portanto, quando me perguntavas, Luís, qual é o grau de maturidade da escola, a escola tem, a meu ver, que assumir duas realidades. A primeira é, hoje em dia, aprender e ensinar dependem do digital também. O digital é uma componente que nós temos que inserir dentro das nossas práticas, e negá-la é, de certa maneira, também estar a negar o futuro, e como a Ana Cláudia disse bem, de muito daquilo que os nossos alunos podem ter à mão para ter aprendizagens de qualidade. Em segundo lugar, acho que já todos perceberam, e a escola já percebeu, a escola portuguesa, cada uma das escolas portuguesas, que precisa de se repensar, precisa de refletir, e precisamos de inverter este movimento que é complicado e que é uma bola de neve, que nós não resolveremos enquanto não formos capazes de facto, enfrentarmos se calhar com as nossas forças todas. Esta altura da pandemia trouxe-nos, evidentemente, uma grande lição. E uma lição que nós, professoras, demonstramos também à sociedade. É que nós estamos também nós também estamos ligados e que somos muito bem capazes de fazer o que de melhor se faz no mundo. E nós tivemos, nesta altura de pandemia, de facto, essa grande lição dos professores portugueses. Mas se a escola não acreditar, se a escola tiver medo e receio de falhar, se a escola não comunicar convenientemente à comunidade, aos pais, não lhes disser claramente porque é que está a assumir este projeto, porque é que se insere na sua prática esta nova forma de gerir a escola, pois com certeza os problemas vão ser muito mais do que as soluções. Agora, aquilo que podemos tirar de um projeto como este, a Ana Cláudia foi muito clara. A capacidade de autorregulação, a forma como os alunos olham para a sua própria aprendizagem, como se prendem à aprendizagem. Isto também não é tudo bonito e maravilhoso, nós sabemos disso. Nós sabemos que as dificuldades são muitas, que um dia vai falhar a internet, que outro dia um computador desaparece, que outro dia não conseguimos realizar aqueles que são os nossos objetivos, mas isso também acontece hoje, sem termos projetos de materialização. Isso também acontece com aulas maravilhosas que nós projetamos e planificamos em casa, e que depois, às vezes, não correm tão bem quanto aquilo que esperávamos. Portanto, é esse receio de não falhar, é essa vontade de fazermos junto, que eu acho que pode solucionar grande parte dos problemas que as escolas vão enfrentar quando o projeto passar a global. Há uma questão que é recorrente e um dos participantes neste webinar coloca,
e que não sei se a resposta será fácil, porque nunca é fácil uma resposta, e que tem a ver com esta questão. Como gerir as desigualdades do acesso ao digital? E depois acrescenta este participante, como controlar o que os alunos veem? O que é que resposta é que podem dar? O que é que está a ser feito? O que é que pode ser feito? A gerir as desigualdades, nós, através das parcerias, asseguramos a igualdade de oportunidades. Neste projeto também, e portanto a escola que sozinha não tem essa capacidade, porque efetivamente os alunos são muitos, mas de facto vamos gerindo através das parcerias e a abertura em rede e também dentro da própria escola a criação de redes para poderem todos levar. Temos também as mentorias, e é importante, não só de integração, como toda a gente académica, mas no âmbito da STEM e no digital. E isso é cada vez mais importante nesta questão do acesso, porque não basta, e a pandemia disse-nos isto, colocar um computador nas mãos de um aluno se ele não tem aquilo que chama de digital. E se os pais também não conseguem ajudar, e se o computador facilmente é devolvido. Isto aconteceu na pandemia, nomeadamente em faixas etárias mais baixas, e que por isso mesmo temos de trabalhar a literacia digital, que é importante, e tudo o que tem à volta da utilização do digital e da segurança digital. E se nós na escola temos alguma facilidade, até por controlar o que é que, aquilo que é permitido aos alunos acederem através da rede do agrupamento, também os pais temos que capacitar os pais, isso tem o papel da escola, penso que é importante nisso, porque se há forma, efetivamente, como toda a gente sabe, também do controle parental, naquilo que está, que os alunos acedem, não só pelo controle mais imediato, que é ter os alunos ao pé de nós, os nossos filhos a estudar ao pé de nós e com o computador ao pé de nós, que é o mais imediato, mas aqueles programas que nós conseguimos de alguma forma, ou até através daquilo que é a prevenção, que é através das conversas e daquilo tudo que devemos dizer acerca do que é possível e que não é efetivamente correto sequer visualizar ou estar a fazer. Agora, isto tudo depende, é uma mudança de mentalidade, depende de responsabilidade social, não só da escola, mas de todos os parceiros, porque esta literacia digital os pais têm que ter. Esta noção que os alunos não podem estar de forma desagregada, apesar de estarem sempre através do computador, também têm que ter. E como é que podem ajudar os filhos efetivamente a controlar esse desejo de procurar outras coisas e estarem eventualmente a aceder a outros sites ou outras situações que são menos próprias e adequadas à idade. Essa noção os pais têm que ter e alguns não têm essa preocupação. Portanto, é de facto uma função da escola e dos parceiros e da rede que estabelecemos ajudar os pais neste caminho. E, portanto, penso que todos em conjunto vamos conseguir que esta geração, ela própria, se auto-algure também nessa matéria, independentemente das veleidades de jovens, que também faz parte, não é? Paulo? Pois, eu acredito muito que o compromisso pode ser a grande solução para estes problemas. E estabelece compromisso quando os níveis de feedback são dados com qualidade e atempadamente, e quando os alunos são incorporados naquilo que é o seu próprio processo de aprendizagem e se promove com eles a autorregulação, porque quando eles estão comprometidos, metade desses problemas, 90% desses problemas estão resolvidos. Eu, a propósito disso, gostava de compartilhar convosco uma apresentação muito engraçada que vi do nosso colega Paulo Correia, de Alcácer Tal, a propósito dos receios da utilização. Na altura não se prendia com os manuais escolares, mas prendia-se com o WhatsApp e com os dispositivos móveis que os alunos têm no bolso. E ele estabelecia, de facto, um paralelismo entre aquilo que acontecia no meu tempo, que já sou um bocadinho menos novo, e aquilo que se passa com estes jovens de hoje. No nosso tempo, os papelinhos rodavam, recadinhos, e hoje, de facto, eles têm na mão algo que os coloquem em comunicação com uma data de oportunidades de convívio. Dizer apenas que o que mudou aqui foi o mensageiro, dizia o Paulo. Portanto, a forma e não o objetivo da mensagem. E, portanto, recapitulando, eu acho que grande parte dos problemas podem ser solucionados com planificação, que leva a compromisso ligado à autorregulação e ao feedback.
Deixa-me só completar. Na grande maioria das turmas em que os alunos levam os seus dispositivos para a sala de aula de forma regular e que os professores deixam utilizar, seja o tablet, seja o telemóvel, seja outro qualquer, isso já não acontece. Aliás, já nem o professor se vê que há uma mensagem pessoal que está a circular, também já não faz isso um filme de terror, não é? Portanto, isso já é normal, isso naturalmente está a acontecer e, portanto, quando isso começa a ser normal, os alunos utilizarem os seus dispositivos ao serviço da aprendizagem e todo o resto não é visto como normal, também já não há essa questão de estar na sala de aula a fazer outra coisa, porque tudo é porque estão, de facto, todos focados naquilo que é o objeto que estão a estudar e que querem aprender e, portanto, tudo concorre para isso. Há uma questão que estão a referir e que, de facto, é absolutamente fundamental no digital, que é a questão da segurança. E como é óbvio, neste projeto também, e no acesso à informação, é claro que aquilo que as escolas terão que acompanhar é onde estão esses recursos digitais e se essa plataforma que estão a utilizar, neste caso, quer da editora ou de outras editoras, são, obviamente, plataformas que estão devidamente garantidas. A grande questão está quando se utiliza a título individual, e esse trabalho terá a ser feito, e isso será, com certeza, algo que todas as escolas da CAL tenham cuidado extremo. Estamos a falar de menores, estamos a falar de crianças e com acesso a tudo isso. E, portanto, este projeto dos manuais digitais, que é muito mais do que apenas o manual, já estamos a ver todas as portas que se abrem a propósito disso. E há também uma questão de outro participante, que é uma questão interessante e que também tem provocado, por vezes, muitas discussões e se calhar com sentido, a maioria delas, outras provavelmente não, mas que é importante refletir. E que ele refere, que este participante, que há estudos que falam nos problemas, já foram levantados aqui alguns, com a utilização intensiva das tecnologias digitais, sobretudo dos dispositivos digitais, que é a questão da utilização dos ecrãs, que é a questão da leitura, a questão da visão, do raciocínio, também o contraponto com o papel, com aquilo que é o tradicional. E que influência tem positiva ou negativa na aprendizagem, na motricidade, na memória. O que é que se está a passar aqui? Desaparecem nas vossas escolas tudo o que seja utilização de papel, da caneta, do lápis, ou como é que equilibram essas duas vertentes do digital, dos recursos digitais? E quando falamos em digital, podemos estar a falar em vídeos, em áudios, em pesquisas, em conversas ao vivo, ou o que quer que seja, para aquilo que são estas preocupações que farão sentido da utilização e da motricidade da utilização do papel. Como é que estão a fazer esse ponto de equilíbrio nos vossos propostas? Paulo, podemos começar por ti agora? Olha. Pois, Luís, nós estamos neste momento numa altura em que temos pouco mais de um mês e meio de experiência com este projeto. Portanto, irmos muito além também é comprometer-nos com algo que, de facto, é preferível dizermos às pessoas que ainda não o estamos a fazer ou que estamos preocupados com isso, mas ainda não é possível. A nossa primeira preocupação foi com equipamentos, foi com formação, foi com começar o projeto, e ainda não temos um controle nem dados neste momento de monitorização que nos permitam alicerçar as coisas para um lado ou para o outro. O que eu não vejo é que o que é que a utilização do digital possa, eu percebo que possa haver um compromisso e um cuidado extremo em que as pessoas não virem de um lado para o outro, mas o que falamos em educação, muitas vezes é em equilíbrios, e a educação é feita de equilíbrios, da utilização das ferramentas ao serviço da aprendizagem. E, portanto, como também não passa pela cabeça de ninguém, na altura da pandemia, nós andarmos a enviar cartas uns aos outros para tentar aprender e comunicar uns com os outros nesta altura que vivemos agora, já houve outras alturas onde isso aconteceu, o vídeo funcionou muito bem, a transmissão funcionou muito bem, também não entendo que aquilo que seja de motricidade não o possa fazer com lápis, com a régua, com o compasso, com o esquadro, com as ferramentas que se destinam àquele tipo de aprendizagem. Há um problema, efetivamente, que a meu ver pode ser mais complicado, mas esse é um problema social que eu acho que temos que pensar todos nele, é que em alguns lares e casas os manuais escolares eram os únicos livros que as famílias tinham à sua disposição. E podemos estar aqui
se não pensarmos noutra linha, a retirar desse seio familiar os únicos livros, a única forma de chegar conhecimento a casa que estava disponível, porque não temos uma sociedade completamente equilibrada, nem tão pouco, mais ou menos, e, portanto, muitas vezes, muitos seios familiares estão privados destas ferramentas que eu acho que também são importantes. Portanto, numa segunda fase, ou numa primeira ainda, eu acho que temos que nos preocupar que nem em casa o contacto com o livro físico também não seja perdido. E nós temos esse cuidado através da biblioteca escolar e através do incentivo à leitura. Mas essa é outra dimensão da aprendizagem, não é uma dimensão substituta da aprendizagem que estamos a falar agora. São duas coisas que se complementam, não são duas coisas que estão em contrapontos opostos da aprendizagem. Pelo menos aqui tentamos ver isso dessa forma. Muito obrigado. Olha, se puser só a questão do manual físico e o desmaterializado par a par, eu tenho dificuldade em dizer qual é que é melhor, porque uma coisa é fazer o mesmo, ou sublinhar, ou tomar notas, ou marcar a página, com a facilidade de pesquisarmos através de uma palavra-chave um conteúdo, ou eventualmente expandirmos uma imagem e pouco mais do que isso, e portanto está equivalente, e como lá está, como disse há pouco, acho que o manual não deve ser o cerne de uma sala de aula, e portanto essa dependência do manual, seja ele físico ou seja ele desmaterializado, não deve acontecer. Por outro lado, também, obviamente, o que é que o digital oferece noutra lógica? Uma possibilidade de atualização, uma coisa é a impressão 6 em 6 anos manuais, outra coisa é a atualização do manual digital, pode-se fazer de forma muito mais rápida, em vez de ser separadas outras coisas, cada vez que muda um programa curricular, outra situação, e que não houve tempo de fazer a revisão. Isso e a questão do peso, obviamente, essas são as vantagens óbvias, mas lá está, a questão é, efetivamente, se pusermos ao lado a substituição do outro, eu acho que nós não podíamos dizer que um é mais vantajoso que o outro, a não ser nessa questão do peso e noutras questões que têm a ver mais até com a questão dos editores, a facilidade que têm de chegar a nós, do que outras, no ponto de vista do aprendente. Agora, se pusermos efetivamente um conjunto de recursos que estão disponíveis através das plataformas que os acompanham, aí é outra conversa. E, portanto, aí lá está. É um ambiente seguro, em que o aluno tem acesso de forma gratuita e que pode complementar as suas aprendizagens de acordo com a forma como se sente mais confortável em aprender e, portanto, pode regular ele próprio essa mesma aprendizagem e os pais podem acompanhar também, porque grande parte dessas tarefas que são propostas, dos desafios, tem efetivamente feedback que lhe proporciona ao aluno em cada momento relativamente àquilo que quer aprender. Também permite interagir com os seus pares e com os professores, o que também me parece bastante positivo, essa questão de estar em rede. Pronto, nessa matéria é aquilo que vos quero dizer. Deixa-me só por curiosidade. A minha tese de doutoramento era sobre manuais interativos em 2010, que, portanto, quando fui para a subdiretora ficou na gaveta. Reli, a propósito deste webinar, o projeto de tese em que tinha manuais interativos de primeira geração e de segunda geração. Ainda estamos na primeira, porque aquilo que eu já estava a estudar era os de segunda geração, como se os próprios recursos estivessem dentro do próprio manual. Era o próprio manual que permitiria chegar lá, e não as plataformas. E, portanto, lá está. Tudo isto são questões académicas que estão estudadas, noutros países já há mais tempo, nós estamos agora a dar os primeiros passos, mas que efetivamente, no real, a motorização que estamos a fazer irá permitir-nos, no meio do processo e no final do ano, dizer quais são as grandes vantagens, para além daquilo que já existe na literatura. E, a propósito disso, e faz lembrar uma velha questão académica, muito estudada e muito referida, de que, por vezes, o manual é que era o professor dentro da aula e ia para casa com o aluno. Porque era pelo manual que o professor escrevia, e quando o manual e os pais em casa perdiam, não estava a seguir a paginação do manual e a sequência em que o manual tinha as aprendizagens. Será que agora, com esta abertura, porque já percebemos que este projeto
de manuais digitais ou desmaterialização dos manuais, é muito mais do manual em si, é uma abertura para todos os recursos que as plataformas, como é o caso da escola virtual e outras, têm disponíveis, que é muito mais disso. Digamos que há um manancial muito maior, recurso até de autoaprendizagem dos alunos, porque é possível o aluno estar na escola virtual a fazer exercícios, a ser desafiado, com apoio, com respostas automatizadas, com alguma sugestão relativamente às suas dificuldades e ao número de vezes que engana, como a ver vídeos e outros recursos. Será que vamos assistir com isto a um protagonismo maior do professor e menor do manual? Isto é, será que é o professor que vai ter a sua autonomia aumentada porque não há só um manual, há muito mais, há um manancial de recursos ao seu dispor que o próprio aluno pode também trabalhar e consultar e os pais podem acompanhar em casa também o que está a ser feito? Será que passamos da pedagogia de manual para a pedagogia mais do professor, com estes manuais digitais? Eu acho que passamos mais da pedagogia para a coagência de professor e aluno, porque o facto de o aluno poder fazer escolhas em exercícios semelhantes, nos mesmos conteúdos, ter acesso e poder escolher aquilo que vai exercitar ou as tarefas que vai fazer, e também o tipo de conteúdos que quer aceder, o suporte, dá-lhe uma outra autonomia, que coadjuvado pelo professor e orientado, dá autonomia aos dois. E isso, pode haver ali uma co-construção da própria sala de aula, mas isto lá está, precisa de quê? Maturação, precisa de um nível de maturidade de sala de aula, era aquilo que dizias há pouco, Luís, entre professor e aluno, dos professores e alunos, e da turma entre si, para cada um deles, para o professor tentar individualizar a resposta e flexibilizar essa resposta educativa a cada aluno e o aluno também, ele próprio, escolher o seu caminho, o seu percurso de aprendizagem, consoante o posicionamento que tem, relativamente, o ponto de partida que tem, relativamente àquela aprendizagem, às aprendizagens a fazer e aos projetos que pretende desenvolver. Acho que é uma ajuda muito interessante, mas lá está, temos que todos indo desbravando estes caminhos, agora com mais facilitado com estas novas ferramentas, mas que é isto que se pretende. Muito obrigado, Paulo. Eu acho que nem a autonomia do professor que está em causa, eu acho que o professor vai ganhar tempo, isso sim, para investir numa coisa que é muito importante, que é na relação. Eu acho que vamos ganhar muito na relação, que vamos poder estabelecer uma relação muito mais próxima, muito mais, companheira daquilo que é a aprendizagem no bom sentido. E, portanto, as ferramentas informáticas, no caso falávamos há pouco, na capacidade que estas plataformas têm de nos devolver dados para os podermos interpretar em conjunto com os alunos e perceber de que forma é que podemos orientar o nosso processo de aprendizagem, é aquilo que vai sair mais rico. Nós sabemos que a tradição portuguesa está muito enraizada nesta cultura do manual enquanto o dono e senhor da sala de aula e o método expositivo enquanto a forma primeira de ensino, mas tem sido um movimento tão engraçado, tão bonito, que nós estamos a ver debaixo, de dentro das escolas, com a construção de ambientes educativos. Eles estão a aparecer muitos e cada vez mais a mudança no espaço, na forma como os professores promovem a aprendizagem, que isto é apenas mais um espaço, se calhar mais uma oportunidade, se calhar uma grande oportunidade que nós também temos a responsabilidade de abraçar, mas enfim, se calhar apenas mais um degrau e caberá a cada um de nós subirmos estas escadas para que esta missão que é tão bonita e tão difícil possa cada vez ser mais prazerosa, rica e a maximização do proveito seja cada vez maior. Portanto, eu acho que no meio disto tudo quem vai ganhar é a aprendizagem, é a relação, é a forma como vamos estar dispostos para aprender e para ensinar. Muito obrigado. Mais uma questão, e que já foi aqui aflorada, mas que eu gostava de vos colocar, e que tem a ver com os participantes, refere que obviamente concorda com as vantagens da digitalização de alguns processos e toda a questão, mas fala e põe aqui muita tónica num grande número de docentes que não têm a literacia digital necessária, quer pela solidariedade, pela falta de experiências anteriores, e como é que isso pode condicionar o trabalho de uma escola, como é que isso pode condicionar a evolução
transição, eu gosto mais de chamar da integração do digital na escola, e como é que dois diretores inovadores e com experiências tão ricas e com, não só neste projeto, que as coisas não surgem de um dia para o outro, é sempre um longo percurso para chegar a algum bom porto. Como é que vocês pensam que se pode motivar um docente que não tenha a sua literacia digital desenvolvida? Primeiro, porque penso que para tirar a primeira da motivação, como é que se motiva? Segundo, como é que se pode ajudar, como é que se pode promover a formação para este docente? De forma é que uma escola se pode organizar para os trazer para um desenvolvimento mais forte da literacia digital, que é necessária, além de outras questões também, que falamos aqui da pedagogia, metodologia, porque a questão do botão do computador é um botão, faz-se o manual e ensina-se. Há outras coisas que demoram mais tempo. Como é que vocês perspectivam estes aspectos? Motivação e formação. A motivação, nós costumamos dizer que muito... Ai, desculpa, Ana Cláudia, força. Não faz mal. Mas, olha, relativamente à literacia digital, eu acho que nós provámos em março que não é bem assim, que os professores em março foram para o terreno e mostraram que são capazes, ainda que às vezes digam muitas vezes que não são capazes, mas foram e bem, e o país agradeceu, os pais também, e acho que a grande maioria, as suas competências, aquilo que foi à procura, seja de forma formal ou informal, foi à procura, e com as redes estabelecidas dentro da escola e fora da escola, as questões resolveram-se. Mas obviamente que é importante, há resistência, há aqueles que às vezes estão no estado de negação e dizem não preciso disso para nada. Obviamente sim, todas as salas professoras têm uma franja, também a franja desses professores e outros que vão a todas, e portanto isso é óbvio. Aquilo que eu me parece é, o professor só muda se sentir a necessidade, ponto. E neste momento, março, mudou porque houve a necessidade. Estava em casa e tinha, porque o amor aos alunos e a necessidade de ensinar aos alunos, isso toda a gente tem. Por muito que diga que as pessoas se queixam dos alunos, toda a gente sente. E, portanto, a necessidade sentiu-se as pessoas fizeram. E agora com os manuais digitais e com a perspectiva deste projeto ser alargado, a necessidade vai ter na mesma. E, portanto, aquele modelo de formação que o Ministério da Educação já anunciou e que tu és diretor do Centro de Formação, sabes que vem no início do ano, em que há uma diagnose individual e que o professor, consoante o posicionamento, faça determinadas competências, é que a formação é desenhada à medida, acho que é fundamental. Para além das formações que nós fazemos também internamente. Eu, por exemplo, internamente, para motivar os meus colegas, no início, quando foi da Sala do Futuro, começámos por formação pelos gadgets, que era aquilo que era mais curioso, mas depois, obviamente, tivemos que juntar a parte pedagógica. Agora, já nunca faço, quando desenho uma formação, quando desenhamos uma formação, nunca é só a digital pelo digital, seja uma plataforma, seja o que for, seja manuais digitais, sem a parte pedagógica envolvida, tudo integrado, não é? E é isso. O que é que, obviamente, os pais, o resultado, o entusiasmo dos alunos, o entusiasmo dos pais. Um professor que diga que não, mas depois vê ao seu lado os alunos satisfeitos, os colegas a irem para as reuniões reportarem e os pais a quererem também e perguntarem porque é que só aquelas turmas e as minhas não. Essa contaminação positiva dá-se. Portanto, o professor vai sentir a necessidade de mudar. E quando sentir, de facto, essa necessidade muda, motiva-se. E a mudança faz-se, os professores já provaram que são capazes, que conseguem e vão mais uma vez abraçar este desafio e tem que ser, e agora com a certeza que efetivamente é mesmo necessário, porque infelizmente o período que nos estamos a viver mostra-nos todos os dias que vamos ter que ir mais além. Muito obrigado, Paulo. Pois é, eu dizia há pouco que a motivação muitas vezes é intrínseca e vem daquela que é a nossa vontade de fazer mais e melhor. Nós sabemos também que este período de março até junho nos mostrou muita coisa. E mostrou-nos que muitas vezes falamos isto ou aquilo, mas quando há necessidade, os professores demonstram a sua valentia. E, portanto, aqui é mais uma vez perceber isso. Eu não concretizo nem acredito que um projeto destes possa ser levado a bom porto se não houver uma coisa que é trabalho colaborativo. E as pessoas têm que se juntar, têm que partilhar dificuldades. É precisamente quando colecionam essas pedras difíceis que vão ultrapassando, que vão vendo o bonito que tem cada um dos projetos, mas são também os nossos jovens e as nossas crianças que nos mostram que quando as coisas produzem efeito, o trabalho do professor é valorizado, o trabalho dos alunos é valorizado
e, enfim, todos nós em conjunto conseguimos construir alguma coisa dando as mãos. Trabalhar sozinho como uma ilha, que aconteceu muitas vezes, no meio de um projeto destes, já é uma pedra fora do sapato e, portanto, não há forma nenhuma de podermos levar a bom porto um projeto desta dimensão que não seja com momentos, e as escolas, pois, porventura, que consigam encontrar momentos para os professores estarem em conjunto. Sabemos hoje que é difícil podermos estar juntos, não é? Aquilo que dávamos por adquirido agora é tão complicado, mas também já sabemos que há outras ferramentas, essas tais digitais, que nós muitas vezes também negligenciamos e que agora nos conseguem colocar juntos, mesmo à distância. E, portanto, vamos aproveitá-las, vamos partilhar experiências, vamos partilhar dificuldades, vamos dizer que as coisas não correram bem aqui ou ali. Também temos algum receio disso. Nós, pessoas, temos muito ainda convicto em nós que errar é mau e que às vezes errar não nos traz aprendizagem, mas é precisamente o contrário. O erro é um bom e um excelente professor, e quando nos juntamos e partilhamos esse erro na perspectiva de fazer mais e melhor, eu acredito que a motivação vem e que os projetos vão longe. E eu acredito que este projeto, quando for alargado ao território nacional, também, com o seu tempo, com o seu percurso, conseguirá ir longe, sem dúvida. 2 minutos para cada um para terminarmos este webinar, com muita pena minha, porque ficávamos aqui a tarde toda a conversar, mas deixem-me terminar com uma provocação. Os dois conhecem muito bem a realidade da educação no país, sabem da sua história, sabem de todos os projetos piloto que têm vindo a ser desenvolvidos. O que eu gostava que me dissessem e partilhassem com todos os participantes é o que é que este projeto, ou o que é que caracteriza este projeto que o fará ter sucesso? Na vossa perspectiva, quais são as condições que este projeto tem que poderá levar este projeto a ter sucesso? Não sabemos, o projeto está inicial, é apenas uma conjectura, uma provocação, mas com certeza, com a experiência que têm e com o conhecimento que têm, já conseguiram de ter detectado alguns aspectos, um ou dois, os que entenderem, aqueles que acham que são os aspectos fundamentais que vão contribuir para o sucesso desta desmaterialização dos manuais digitais. Ana Cláudia, por em 2 minutos... Este projeto é pensado para os alunos. Este projeto está pensado em ir ao encontro da forma como os alunos aprendem. Este projeto está pensado em que pôs as escolas todas, antes das aulas começarem, a pensar com as editoras, a ter formação em conjunto, criou logo equipas, trabalho em rede, estamos a ser acompanhados e monitorizados para poder ver como é que esta conjugação, aquilo que os alunos, num ambiente que os alunos gostam de estar, e com aquilo que costuma ser mais utilizado na sala de aula, o manual. Também este projeto pressupõe uma comunicação constante com o encarregado de educação. E, portanto, todos estes alicerces é sempre pensado no aluno, na perspectiva do aluno desenvolver as competências do século XXI e, portanto, um aluno estando no ambiente dele, a sala de aula, ter maior liberdade, maior autonomia e aprender mais, tem tudo para dar certo. E, no possível, com o acompanhamento que temos do Ministério, das editoras, a formação que já tivemos, aquela que vamos ter e que vamos já iniciar esta semana, só dos manuais digitais e a outra que toda a gente vai ter no âmbito do digital, isto leva-nos a pensar que é o caminho, que estamos a acompanhar e que os alunos estão a gostar. Os alunos estão a aprender. Os alunos estão a aumentar a sua motivação. Os alunos estão mais sossegados na sala de aula. Os alunos, espero que no final do ano consigamos medir as aprendizagens que efetivaram, mas efetivamente os alunos hão de se tornar mais autónomos, assim nós conseguimos que eles ganhem a perspectiva do que é aquele mundo que tem à sua volta nas plataformas. E, portanto, e se ganharmos os pais para esta causa, tem tudo para dar certo. Muito obrigado, Ana Cláudia. Paulo? Eu diria algo parecido, mas colocava ainda a tónica nos parceiros. Eu acho que foi importante reunir, para além de tudo aquilo que a Ana Cláudia disse, um conjunto de parceiros com vontade de fazer, com vontade de que as coisas corram bem, de dar tudo o que tinham para que este projeto efetivamente pudesse ter sucesso. E esse conjunto de parceiros é alargado. Outra das questões que eu acho que são mais importantes, e neste tipo de projetos nós já vimos falhar em muitos mesmo, prende-se com a formação, que neste campo foi a primeira preocupação e é uma preocupação contínua.
Obviamente temos ainda alguns problemas com equipamentos, mas a preocupação com a formação teve que ser a primeira de todas as preocupações. Houve projetos que falharam neste âmbito porque a formação era a última das preocupações e muitas vezes eram intoxicados os ambientes com equipamentos e com recursos que depois ninguém sabia o que lhes fazer. Neste momento e neste projeto, penso que começámos bem por esse lado, por trazer os alunos junto com os professores para este ambiente de aprendizagem onde aprendem todos e onde há uma aprendizagem que é partilhada e dificuldades que são vividas por todos, o que também é normal, e, portanto, algo que se está a construir em conjunto. Portanto, eu acho que o principal deste projeto é, de facto, a sua construção coletiva entre professores, alunos, pais, parceiros, enfim, comunidade educativa. Muito obrigado. Foi um enorme gosto e uma honra muito grande partilhar convosco este webinar. São pessoas absolutamente inspiradoras, com as vossas experiências, as vossas reflexões, e espero que os participantes neste webinar tenham ficado com algumas dúvidas esclarecidas e lançar o desafio, porque com certeza teremos a oportunidade para mais tarde, daqui a algum tempo, fazermos o ponto da situação, dado que este é um projeto ainda muito inicial, mas que trará, com certeza, muito para se refletir, muito para aprender. Muito obrigado a todos, obrigado pelas questões e pelos comentários que foram colocando, e aos dois foi um gosto enorme revê-los, e vamos vendo agora mais rapidamente até pelo online, porque viajar nem sempre era fácil, mas continuamos próximos uns dos outros. Ana Cláudia, Paulo, muito obrigado pelas vossas partilhas e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde. Obrigado. Obrigada. Obrigado.